Olá, a Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado promoveu uma audiência pública para discutir o impacto do coronavírus sobre o setor de turismo. Sobre isso a gente conversa agora no programa Argumento com o presidente da comissão, senador Rodrigo Cunha. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Foi uma audiência reunindo vários setores diferentes, governo, iniciativa privada. Qual é a solução, se é que há, encontrada para um caso como esse? Bem, Ângela, primeiramente, agradecer a oportunidade de conversar sobre um assunto extremamente atual. Então, uma audiência que foi necessária, uma audiência também que foi fomentada pelas reclamações dos consumidores que compraram passagens de avião, passagens aéreas, para vários destinos e estão em dúvidas se as respostas que estão tendo das operadoras, elas estão corretas ou não, e inclusive com dificuldade de cancelar essas viagens, muitas vezes sendo cobradas multas que ultrapassam a 80%, então inviabilizando qualquer tipo de cancelamento. Então estamos tratando aqui de um assunto que é um assunto que não faz bem para as empresas, não faz bem para o consumidor, mas que é necessário encontrar uma solução. Então a audiência que teve a participação do setor público, nós tivemos aqui o Ministério da Saúde representado pelo seu secretário de Saúde, em que demonstrou a importância de tratar de um tema como este, que está numa crescente no país. Então, ele não minimizou, dizendo que a tendência é regredir, pelo contrário, disse que a tendência é aumentar a quantidade de casos confirmados no país e tendo também a necessidade de tomar algumas posturas enérgicas. E aqui, inclusive, eu parabenizei o Ministério da Saúde por ter atuado de uma maneira proativa, e aqui falando também para o cidadão que é consumidor de plano de saúde, obrigando, colocando no rol que é estipulado de procedimentos pelos planos de saúde estabelecidos pela ANS, os exames referentes ao coronavírus serem suportados pelos planos de saúde. Então, muitos planos de saúde também estavam tendo essa negativa. Então, além disso, o Ministério do Turismo aqui presente, como também os representantes das empresas aéreas, os representantes das empresas de cruzeiros, os representantes também dessas associações e os representantes da defesa do consumidor. O Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, também presente. E vamos aqui, com certeza, falar aquilo que é de assunto global, mas também é de assunto de quem está nos assistindo. Por um lado, você tem o consumidor com medo e com um motivo de força maior, vamos dizer assim, agora tentando evitar contaminar outras pessoas ou até se contaminar à medida que pega esses voos ou esses pacotes turísticos. Por outro lado, essas companhias têm como arcar financeiramente com tantas desistências. A gente pode estar falando de um setor que pode ter empresas quebrando por causa disso, senador? O objetivo dessa audiência é justamente buscar o equilíbrio, mas o respeito à nossa legislação. Então, nossa legislação diz que numa situação como esta, em que o consumidor, imagina a situação, alguém comprou há um mês atrás, de maneira planejada, uma passagem para, em abril, viajar para a Espanha, para a Itália, vamos dizer, para a Itália, e recebe as informações através da mídia, através dos órgãos oficiais, como o próprio Ministério da Saúde, dizendo, evitem viajar para o exterior, evitem viajar de avião. E essa pessoa fica com receio sobre a sua saúde, sobre a sua segurança, e quer cancelar essa viagem. Então, busca a companhia aérea e a companhia aérea diz, tudo bem, você cancela, agora você vai perder 80% do valor que você pagou. Então, isso é justo? Não é justo. Eu estou cancelando, por mais que quem tenha dado causa a esse cancelamento não seja a empresa, mas também não foi o consumidor. Em situações como essa, a nossa legislação protege sim o consumidor. Por quê? Porque ao se adquirir as passagens aéreas, e aqui nós sabemos, eu, por exemplo, já tive situação de pagar mais de R$ 1.500 para sair de Brasília e ir para o meu estado, para Alagoas. E não é ir e voltar, apenas um destino. Então, as passagens, como todo o preço de produto, também inclui o preço do risco do negócio. Então, ali também tem que ser suportado uma segurança para o consumidor. Agora, esse risco desse tamanho, as companhias hoje têm como arcar? Por isso ou o Estado deveria aportar algum tipo de ajuda? Por isso que, no meu ponto de vista, a solução é justamente tentar trabalhar com bom senso. Ou seja, um consumidor que compra uma passagem, como eu falei, com um mês de antecedência, no dia do voo não comparece, não avisa a empresa, então não é a mesma situação do consumidor que comprou passagem para daqui a um mês, com 15 dias de antecedência, liga e avisa, olha, não vou por esse motivo. Você tem alguma outra alternativa? E a maioria das pessoas querem resolver problemas.
elas querem entrar em acordo. Não é aquela situação de querer buscar com que o consumidor se dê bem, não é isso. A questão é resolver o problema. As empresas, algumas oferecem soluções, como, por exemplo, nesse mesmo período, se eu gostaria de viajar para outro destino, ou então esse destino, se eu gostaria de viajar em outro período, ou seja, soluções existem. O que falta justamente é esse diálogo e o bom senso. E quem comprou pela internet, senador? Porque aí é um outro desafio. A gente sabe que, às vezes, o acesso à informação ou negociação, quando é pela internet, é mais complicado com esses sites, ou não é? Olha, quem comprou pela internet, inclusive, tem uma legislação própria que permite que quem compra pela internet, no prazo de até 7 dias de antecedência, pode cancelar sem custo nenhum. Então, essa legislação ela está em vigor e tem que ser respeitada sim. Então, nesse caso também, quem comprou uma passagem pela internet, ela pode responsabilizar a companhia aérea diretamente, e inclusive tem uma proteção a mais, ela pode responsabilizar aquele intermediário, então seja um site que fez essa triangulação, seja uma agência de turismo, então todos que fazem parte dessa cadeia de consumo assumem responsabilidades. Então o consumidor ele pode escolher, olha, eu comprei numa empresa que vende passagem de várias companhias. No entanto, eu posso escolher entrar em contato apenas com a companhia e querer cancelar com ela, ou então com as duas ao mesmo tempo tentando solucionar o problema. Então, é o que nós chamamos de responsabilidade solidária. Então, o Código de Defesa do Consumidor faz com que o consumidor tenha essa proteção para poder lutar pelo seu direito. Senador, agora a gente vê até o próprio governo se preparando para o volume crescente de casos que tende a acontecer no Brasil. Esses casos sempre a gente tem visto acompanhando no resto do mundo, se agravam nos lugares mais frios e, à medida que o inverno se aproxima no Brasil também, se não houver uma solução mais clara até lá, a gente deve ter um agravamento também da doença, eventualmente aqui no Brasil. Ou seja, o cenário para os próximos meses no setor de turismo, que é esse que deveria se contar com esse risco, já é um cenário muito emagrecido. Dá para pensar uma política específica para esse caso? Eu aproveito para perguntar, por exemplo, no caso, a gente está aqui no Congresso, que representa parlamentares do Brasil todo, então o volume de voos, de pessoas se trasladando para cá, indo até os seus estados conversar com as suas bases, é cotidiano. Esse risco está maior todo dia? Como interagir essas duas coisas? Sem dúvida. Pelas informações que chegam a público, um dos maiores locais de contágio é justamente nas aeronaves. E como você bem mencionou, aqui no Congresso Nacional nós temos representantes de todos os países, de todos os estados, que circulam visitantes de outros países. Então, além deles mesmos, ou seus familiares visitarem outros locais, podem trazer para um local também que é confinado, ou seja, o nosso plenário ele é fechado, e aí aumentar, sim, a chance de contaminação. Então, não tenho dúvidas quanto a isso. Na mesma proporção em que eu falo que o setor de turismo, ele hoje é um setor organizado. Então, as associações, elas têm posturas proativas, e eu posso dar um exemplo de sucesso. Um exemplo de sucesso que foi justamente quando aconteceu um vazamento de óleo no Nordeste brasileiro, inclusive no meu estado de Alagoas, e que ali o setor hoteleiro, em cada situação, tentava fazer o que estava ao seu alcance para resolver o problema e passar a informação correta. Porque teve estados em que nem todas as praias foram afetadas, as praias foram afetadas de determinadas formas, e eles conseguiram criar uma comunicação passando essa verdade para o consumidor. Mas, mesmo assim, deu a possibilidade daquele consumidor que fez uma reserva, de remarcar, de ressarcir sobre o valor que foi pago, ou seja, teve, no meu ponto de vista, nos casos que eu acompanhei, uma postura proativa e agiu de boa fé, sabendo que muitas vezes o consumidor que comprou aquela passagem, ele apesar de ir para a cidade para querer ir para a praia, ele sabendo o que já estava acontecendo, dando outras alternativas, em muitas situações eles preferiram até manter a viagem. Senador, o senhor fez uma audiência pública transmitida pela TV Senado no YouTube, teve muitas participações pelo E-Cidadania, pessoas mandaram perguntas, salvo engano, foram mais de 200 participações. Hoje existe um sentimento na sociedade de muito susto, de muito medo em relação a tudo isso. A gente está exagerando? Esse cuidado agora é realmente necessário? Bem, pela explicação que foi dada pelo secretário de Saúde do Ministério da Justiça, demonstrando e que todos os países que estão que estiveram na mesma situação que o Brasil hoje está, teve um pico todos. Começam com poucos casos e de repente tem um pico, salta
de uma hora para outra numa curva muito ascendente e todos aconteceram essa situação. E ele disse que no Brasil a tendência é que seja mesmo, ou seja, tentando demonstrar que nós estamos num momento em que é de se esperar um aumento nesses casos. Então, para isso, essa postura ativa do Ministério da Saúde, eu aqui já relatei um caso que foi sobre a obrigatoriedade de inserir no rol de procedimentos da ANS as consultas, os exames realizados ao coronavírus para serem suportados pelos planos de saúde, mas também na maneira ativa de prevenção, ou seja, lavar as mãos, o contato no cumprimento, evitar locais fechados, evitar visitar alguns outros locais. Então, essas atitudes é o que se espera daqueles que podem levar uma mensagem verídica para o nosso consumidor, o nosso cidadão. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Rodrigo Cunha sobre o coronavírus, o impacto da doença do Covid-19 no turismo no Brasil. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Eu sou Ângela Brandão, este foi o programa Argumento para a TV Senado. Se você quiser revê-lo, vai lá na nossa página, senado.leg.br/TV ou na nossa página no YouTube. Você também pode ligar para a gente pelo número 0800 61 2211. A ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil. Se você está acompanhando esse programa ao vivo pelo Facebook, fica, porque a gente vai agora responder as suas perguntas. O senador vai dar essas respostas para você ao vivo. Se você não está acompanhando a gente pelo Facebook, vai lá, curte a nossa página. Da próxima vez você manda as perguntas para a gente também. Tchau, até a próxima.